Tranquilo. Coloquei para gravar aqui e, né, como eu tinha falado para você, eu trouxe a proposta do mesmo exercício, que era do treinador com o cadastro dos atletas, para Uhum. a gente ver a diferença mesmo, utilizando e não utilizando estruturas. Até a semana passada a gente fez tudo em vetores separados. Um vetor só para altura, outro vetor só para peso. A gente utilizou até o vetor de idade que não estava previsto aqui e depois uma matriz para representar nome. E agora a gente consegue fazer esses mesmos cadastros, só que utilizando das estruturas. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o CodeBlocks. Nossa Deus. Tá vendo? Só porque eu falei do CodeBlocks, Etilane, ele não tá. Ai, que raiva. Não tá dando como editável pra. Ai, que raiva. Deixa eu fechar ele e abrir de novo. Só um minutinho. Boa noite, Dani. Tava achando que você tinha abandonado a gente também. Cadê a aula? Dia 16. Agora foi. Deixa eu ver se tá aparecendo pra você. Não tá. Desculpa, gente, deu um probleminha aqui no CodeBlocks, mas agora voltou. Deixa eu só ver se tá compartilhado. Então vamos lá. Eu só vou montar inicialmente a estrutura do programa, né? A biblioteca. Precisa da string também. String.h e a nossa int main. Então olha só. A proposta do exercício continua sendo a mesma, né? Vocês vão ver que até assim, de diferença no que está sendo armazenado, diferença nos processos, na verdade não vai ter. Só que o formato como os dados vão ser armazenados, a criação da estrutura, a criação da lista de atletas também vai ficar um pouquinho diferente. Que é a proposta da gente começar a utilizar estruturas, as nossas structs. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que vem a ser as nossas estruturas. Quando a gente fala de estrutura, nós estamos pensando em um novo tipo de dado. E esse novo tipo de dado, ele é um tipo composto, ou seja, dentro dele a gente pode armazenar um conjunto de valores e, diferente dos vetores, a gente pode armazenar um conjunto de valores de tipos diferentes, onde dentro de cada estrutura a gente pode ter, além dos tipos diferentes, campos diferentes. Tudo bem? Então, antes de qualquer coisa, né? Onde que eu faço a definição das minhas estruturas? De uma forma geral, é interessante que logo depois do cabeçalho, ou seja, da inclusão das bibliotecas, a gente já faça aqui no início a definição das estruturas. Por quê? Dessa forma, a gente passa a conseguir utilizar essas estruturas em qualquer ponto do programa. Tá bem? Então, nesse caso, eu vou utilizar aqui uma estrutura para fazer a representação de atletas, onde cada atleta tem um nome, tem um peso e tem uma altura. Qual que é o processo de criação de estruturas, então? Como a gente vai definir um novo tipo de dado, eu vou começar aqui com a palavrinha reservada, typedef, né, que na verdade é a definição de um novo tipo. Typedef, e esse novo tipo de dado vai ser representado através de uma estrutura. Então, struct. Vou abrir chaves, já vou deixar ele fechadinho ali embaixo, e depois do fecha-chaves eu vou colocar o nome da minha estrutura. Nesse caso, como eu quero representar os dados de um atleta, eu vou dar o nome de atleta aqui, e ponto e vírgula. Tudo bem? Então, se eu fizer só isso daqui, eu estou definindo um novo tipo de dado, que tem o nome de atleta com A maiúsculo, e ele é uma estrutura. Se ele é uma estrutura, eu posso definir vários campos para eles. Então, aqui dentro a gente começa a definir os tipos e os nomes de cada campo. Ok? Primeiro, né, um atleta tem um nome. Para a gente representar o nome, a gente já viu que precisa ser através de uma string, que na verdade é um vetor de caractere. Então, eu vou definir esse campo aqui, um char, nome, e eu vou colocar que cada nome tem no máximo 29 caracteres e por isso eu tenho 30 posições. Além disso, vou definir também que cada atleta vai possuir também um outro tipo de dado que vai ser um float,
peso e eu vou colocar a altura aqui também. Tudo bem? Poderia também definir, por exemplo, aqui uma entidade. Com essa definição, né, finalizei a minha construção da estrutura. O que nós temos, então, dentro desse programa? Dentro da main, por exemplo, além de eu poder utilizar os tipos int, float, char, double, que são os tipos que a gente diz primitivos, ou seja, são os tipos bases da linguagem, eu agora posso também fazer a criação de uma variável para representar um atleta. E ele segue o mesmo padrão de declaração de variáveis. Por exemplo, quando a gente declara um int, por exemplo, eu vou definir um contador do tipo inteiro. A gente fazia o tipo que é inteiro, o nome, e poderia até colocar um valor inicial, por exemplo. Então, o que essa linha faz? Ela declara uma variável do tipo inteiro, que tem o nome count e que tem o valor inicial 0. Da mesma forma, eu posso colocar aqui o meu atleta, por exemplo, A, ponto e vírgula. Eu acabei de criar uma variável que tem o nome A e o tipo dessa minha variável A é do tipo estrutura atleta. Como na definição da estrutura a gente colocou typedef struct, deu um nome, eu não preciso colocar aqui struct atleta. Tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida? Até o momento tá fluindo. Ok. Muito bom. Só que aí vem outros detalhes, né? Como eu coloquei para vocês, quando a gente define uma estrutura, ela pode ter um ou mais campos. No caso do atleta, a gente tem 4 campos diferentes. Então, dentro dessa minha variável A, eu consigo armazenar 4 dados. Eu consigo armazenar um nome, um peso, uma altura e uma idade. E aí vem a questão, né? Quando... Professora, uma dúvida. Dentro da struct, ela tem um limite definido para a gente colocar de variáveis ou não? Dentro da variável A, Não, dentro da struct a gente pode colocar quantas variáveis? nossa, quantas você quiser. Se eu Quantas tivesse, eu quiser. pode. Se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui char telefone com no máximo 15, não sei, um char CPF com 15 também. Qualquer coisa, eu posso colocar quantos campos eu quiser. Não tem nenhuma limitação. Tudo bem. Tá bem? Eu só preciso lembrar, Dani, que é sempre nesse parzinho de declaração. Parece uma declaração de variável, né? Tipo da variável, nome da variável. Mas, na verdade, a gente só está indicando o que ele vai conter. A gente não está declarando nada até então, quando na definição da estrutura. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou tirar aqui o telefone e o CPF só para ficar mais fácil para a gente trabalhar, mas poderia. Na verdade, vou deixar aqui. Cadê? Mas eu vou deixar como comentário. Ele pode existir, mas nesse caso eu não quis colocar. Maravilha. Então, a gente pode ter esse conjunto de vários campos. E aí eu preciso pensar, né, que dentro desse atleta e dentro dessa variável A, que é do tipo estrutura atleta, eu tenho um nome, eu tenho um peso, eu tenho uma altura, eu tenho uma idade. E aí vem, beleza. Se eu quiser, por exemplo, falar que a idade é 32. Se eu colocar só o A igual a 32, vai dar problema por quê? Porque esse 32 é o quê? É o nome? Ou é o peso? Ou é a altura? Ou é a idade? Para isso, quando nós estamos utilizando a estrutura, a gente passa a utilizar o operador ponto. Por exemplo, aqui, né? Se eu quero colocar a altura, a idade em 32, eu preciso indicar que é o atleta A. Mas qual campo desse atleta A? Aí eu vou colocar o ponto. Idade. Então, é a idade de A. E A é atleta. Então, é a idade do atleta A. Se fosse, por exemplo, a altura. A ponto, altura, igual a 1,6. Ai, desculpa, gente. E se fosse, por exemplo, peso. A ponto, peso. Igual, sei lá, 59. Se eu quisesse, por exemplo, colocar que o nome é João. Como o campo nome é uma string, aí eu preciso continuar utilizando as funçõezinhas de manipulação de string. Nesse caso, seria o strcpy, que é de cópia, e eu estou copiando para qual lugar? Para qual local? Para a.nome, o valor João. Até aqui tudo bem?
Então, percebam que, olha, quando a gente... Deixa eu tirar essas variáveis. Quando a gente faz a declaração de uma estrutura, né, de uma variável do tipo estrutura, mesmo que pareça que ela é uma variável só, mas é uma variável que está armazenando 4 dados diferentes. E para a gente conseguir identificar onde colocar dado, de onde pega o dado, a gente vai utilizar o nome da variável, ponto, o campo que eu quero acessar. Até aqui, tudo bem? Professor, eu me perdi em relação a esse A aqui. Dani, quando a gente faz isso daqui, olha, deixa o atleta aqui para baixo por enquanto, deixa eu voltar aqui. A declaração de variável a gente faz nesse formato sempre, né? Tipo e o nome da variável, certo? Certo. Se fosse, por exemplo, um float x, você percebe que é sempre o mesmo padrãozinho? Tipo, nome. Sim. Quando a gente quer... Então, agora, quando a gente criou a estrutura, esse atleta passou a representar um novo tipo de dado. Então, além de int, float, char, a gente tem um tipo que chama atleta. Se eu faço isso daqui, atleta, então o tipo é atleta. E qual que é o nome da variável? A variável é T, por exemplo. Só um exemplo. Até aqui tudo bem? Então, tipo, é como se ele assumisse a posição de uma variável já declarada e aí a outra é o complemento dela, né? Como se ela... Praticamente isso, né? Tipo, é como se ela fosse, aqui esse atleta fosse, vamos dizer assim, uma variável do tipo float e T fosse o nome da outra coisa. Praticamente isso? É isso mesmo. Sim, entendi. É isso mesmo. A única coisa que a gente precisa ter agora aqui, qual que é a diferença dos dois? O float x, né, o x que é float, na verdade, ele só armazena um valor real. Agora o t, que é atleta, que é do tipo atleta, ele armazena 4 dados diferentes: nome, peso, altura e idade. Cada um de um tipo diferente. Sim, agora fez muito mais sentido. Maravilha. Obrigado. Imagina. Que seria a mesma coisa, né? Aqui eu dei o nome de atleta A, mas poderia ser T. Se fosse para preencher T, a gente teria que fazer o mesmo processo. T ponto, idade igual a 10. T ponto, altura igual a 1.4. T ponto, peso é igual a, não sei, 45. E T não, né? Aí strcpy, aí seria o T ponto, nome, e aqui vai ser a Maria. Tudo bem? Então, tudo isso, olha, todo mundo é a partir de T, né? T ponto alguma coisa, T ponto alguma coisa, T ponto alguma coisa. E a declaração, a gente não fez nada além de tipo da estrutura e o nome da variável. Ok? Ok. Maravilha. Mas olha só, ainda a gente não resolveu o problema, né? No exercício, a proposta é cadastrar os dados de N atletas, considerando que o N vai ser dado pelo usuário. Então, o que a gente precisa fazer aqui, né? Eu vou colocar tudo isso não vou colocar como comentário, não. Eu vou copiar para outro arquivo, se o CodeBlocks deixar. Deixou. Cadê? Aula LP1. 16/6. Só para eu conseguir colocar para vocês depois. Tá. A gente tem a mesma estrutura. Só dei um Ctrl+C, Ctrl+V ali. E agora a gente vai resolver de fato a proposta ali. Então vamos lá. Se a gente lembrar um pouquinho da aula passada, a gente tinha também esse problema, né? De a definição da quantidade de atletas vai ser dado pelo usuário. Então eu vou começar aqui o programa no mesmo formato. Eu vou definir um N. E na sequência eu vou pedir para o usuário fazer essa definição. Qual a quantidade de atletas? Pedir, vou fazer a leitura, %d e um E comercial E. Então agora eu tenho a quantidade de atletas. Depois disso, deixa eu ver se eu vou só abrir aqui, eu acho que semana passada foi dia 9. Foi dia 9. Só para a gente fazer a diferença, né? A comparação, na verdade. Deixa eu ver se é esse. Não, esse foi o segundo. 9. Vixe, onde que tá? 9, acho que é esse.
Nossa, gente, tô pegando 9 do 4, né? 9 do 6. 9 do 6. Uai, a gente fez semana passada, não foi? Dos atletas. Deixa eu ver. Fez, mas eu acho que você tá pegando a aula normal, não é? Ele tem um R aqui. Acho que você tá pegando a aula normal. Ai, verdade. Obrigada, Dani. Ela tá aqui. Tudo bem. Obrigada. Só pra gente fazer um comparativo, então. Olha só. Até aqui, vocês percebem que ficou a mesma coisa, né? Só mudei a mensagem. Na sequência, a gente fez a declaração de 4 vetores diferentes. Na verdade, 3 vetores e uma matriz. Um para armazenar todas as alturas, outro para armazenar todos os pesos, outro para armazenar todas as idades e outro para armazenar todos os nomes. Só que agora, a gente tem uma estrutura onde cada variável dessa estrutura já consegue armazenar um nome, um peso, uma altura e uma idade. Nesse caso, ao invés de fazer todas essas declarações, eu posso fazer uma única. Eu posso dizer que do tipo atleta, e considerando que cada atleta tem esses 4 campos, eu vou criar vou chamar de lista. E essa lista vai ser um vetor, com N posições. O que a gente passa a ter aqui, então? Eu tenho lista na posição 0, e essa posição 0 vai ter nome, idade, peso e altura. Depois eu tenho, por exemplo, né, o meu lista 1, que é a segunda posição. Ela também vai ter nome, idade, peso e altura. Depois eu tenho a lista na terceira posição, que é o índice 2, que também tem nome, idade, peso e altura. E até eu chegar no meu lista na posição N-1, que na verdade é a última posição, ele vai ter também um nome, uma idade, um peso e uma altura. Então a gente começa a trabalhar de uma forma que fica mais limpo o código. Vou deixar aqui como comentário. E a questão é, se eu tenho esses N atletas, cada um com nome, idade, peso e altura, como que eu faço para armazenar todos os dados dele? Que é a mesma coisa que a gente fez na aula passada. Tá pedindo, né, de I igual a 0 até I menor ou igual a N-1. Em cada posição a gente pediu o nome, a altura, o peso e a idade. Eu vou dar até um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, só para mostrar para vocês o que fica diferente. Olha só, a gente continua tendo N posições, porque nós temos N atletas. O meu for, ele vai começar da primeira posição, ele continua de 1 em 1 até chegar na última posição, que vai definir o quê? Eu estou andando em cada um dos atletas. Eu vou pedir os dados de cada um dos atletas. Para cada atleta, a gente precisa pedir o nome, que é do atleta, por exemplo, do primeiro atleta. Só que o que vai ficar diferente agora aqui? Ao invés de eu trabalhar com um vetor separado nome, agora eu estou trabalhando com o meu vetor que tem nome lista. E essa minha lista é um vetor. Se é um vetor, eu preciso indicar a posição. Qual posição? I. Só que, novamente, cada posição tem nome, idade, peso e altura. Então, depois de indicar a posição, eu preciso colocar um ponto e acessar o campo. Perceberam que ficou diferente? Antes, a gente só tinha aqui o nome na posição I. Agora, eu tenho a posição da lista, a posição está vinculada à lista, ao vetor de estrutura. E depois o campo está associado o quê? A essa posição específica. E a gente vai ter que fazer isso para todo o restante. Ao invés de eu só pedir a altura e ler no vetor de altura, agora eu não tenho mais esse vetor de altura. Então, eu vou ter da minha lista, na posição I. Então, eu identifiquei agora qual que é o atleta. Mas desse atleta, agora eu preciso identificar qual é o campo que eu estou preenchendo. Ponto, altura. Mesma coisa para peso. Eu não tenho um vetor só de peso. Na verdade, eu tenho um vetor de atleta. Então, qual é o atleta? É o atleta que está na lista I, na posição I. E desse atleta, qual que é o campo? Ponto, peso. E por fim, a mesma coisa para a idade. Então, da lista I, identifiquei o atleta. Ponto,
idade. Tudo bem? Até aqui? Sim. Eu vou... Obrigada, Dani. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para mostrar rodando, porque vocês não vai ter diferença nenhuma na execução. Vou colocar para executar. Ai, tá faltando o i, né? Tô usando o i, mas não declarei. Vou declarar ele aqui em cima. Então, eu tenho dois inteiros, o n, que é a quantidade, e o i, que vai ser para o meu contador do for. Quantidade de atletas, 3. O nome do atleta vai ser a Maria. A altura é 1,5, o peso é 54 e a idade é 19. Depois vai ser o João. Tem 1,7, peso 67 e a idade 23. E o terceiro vai ser a Ana, com a altura de 1,9, o peso 68 e a idade vai ser 28. Então, vocês percebem que o que muda quando a gente utiliza estruturas? Na verdade, é a organização do código. Porque ao invés de na main nós temos vários vetores separados, agora eu dei um outro significado, né, para esse conjunto de variáveis. Eu estou dizendo que cada atleta possui isso. E se eu tenho vários atletas, eu consigo condensar num vetor desse tipo atleta. Tudo bem? Até aqui? Tudo bem. Sim. Maravilha. Então, olha só. Como aqui, deixa eu comentar também, nós fizemos o cadastro de todos os dados dos N atletas. Depois disso, eu tenho cadastrado, eu tenho armazenado os dados de nome, altura, peso e idade para cada um dos N atletas. Se a gente quiser fazer qualquer manipulação que seja, por exemplo, eu vou criar uma lista aqui. Se eu quiser listar todos os dados dos atletas, posso criar de novo um for de igual a 0, i menor do que n, com i mais mais. Vou colocar um printf aqui. Primeiro nome, que é uma string, vou dar um espaço. A idade, que é um inteiro, então %d. Depois a altura e depois altura e depois o peso. E um barra n para pular de linha. O float aqui eu vou deixar com ponto 1, só para apresentar uma casa decimal apenas. E aí na sequência, né? Quem que é o nome que eu quero apresentar aqui, que é uma string? Novamente, da minha lista, que tem todos os atletas. Mas qual atleta específico? O que está na posição i. Como que eu acesso o nome? Ponto 9, vírgula. Depois a idade da lista que tem todos os... Vocês percebem que a gente sempre vai do geral, é o conjunto e depois por específico, é todos os atletas que estão na lista. Só que desse conjunto de atletas eu preciso pegar um só. Aí a gente pega a posição, que é o i. E desse atleta específico eu preciso indicar qual é o dado que eu quero pegar. Aí é o ponto. Ponto, idade. Aí a mesma coisa para altura e por fim para o peso. Peso, deixa eu colocar para executar. Vou digitar só 2 aqui. Vai ser o João, a altura 1,7, o peso 65 e a idade 21. E a Maria, que é 1,6, o peso, sei lá, 49 e a idade é 20. Aí, novamente, depois de cadastrar, essa é a operação, primeira quantidade de atletas, cadastro de cada um, do primeiro, do segundo e depois a apresentação do primeiro e do segundo. Se eu quisesse, como no exercício passado também, mas agora eu quero apresentar a listagem só dos atletas que têm mais de 20 anos, mais de 18, só os atletas maiores de idade, por exemplo. Eu posso fazer esse mesmo esquema de listagem, só que agora eu não quero todos. Eu quero listar os dados dos atletas maiores de idade. O que vai acontecer de diferente aqui? Essa minha linha de printf, ela vai ser condicionada. Na verdade, ela precisa... eu preciso realizar um teste antes para saber se eu apresento ou não. Aí vem o meu if. If o quê? Eu quero analisar a idade de cada atleta.
Então, eu já sei que eu estou andando em cada atleta porque está dentro de um for, do primeiro ao último atleta. Se, aí vamos analisar um atleta específico, da lista, o atleta I. Só que o que eu quero também analisar de dado dele é a idade? Então, ponto, idade. Se essa idade for maior ou igual a 18, significa que ele é maior de idade. Então, se isso acontecer, ou seja, se isso for verdade, testar verdadeiro, a gente vai fazer o if, vai imprimir, né, o printf. Vou colocar para exemplo. Na verdade, deixa eu colocar um título aqui, porque senão a gente não vai saber o que é, né? Vou colocar um printf aqui, que vai ser todos os atletas, barra index também. E a mesma coisa aqui, vou colocar um printf só para indicar que é a lista dos atletas maiores de idade. Prontinho. Então, vamos lá. Vou colocar 3 atletas. De novo, a Maria, a altura é 1,5, o peso é 60 e a idade é 21. Depois o João tem 1,7, tem, sei lá, 60 também. E a idade, vou colocar menor, 17. E por fim, vai ser a Marta, a altura 1,8, o peso, não sei, 57. E a idade vai ser 30. Eu tenho todos os atletas, não teve condicional nenhuma. Todo mundo que estava cadastrado, ele apresentou. E depois, uma lista dos atletas maiores de idade. Então, o João ficou de fora. Por quê? Ele não passou nesse teste de o campo idade, o valor armazenado no campo idade, ser maior ou igual a 18. Tudo bem até aqui? Sim. Tranquilo, né? Sim. Até agora sim. Maravilha. Agora, tipo, faz bem, bem tranquilo o trabalho. Tipo, da primeira vez que eu vi, eu fiquei, meu Deus do céu, pra onde vai isso? Mas aí agora, tipo, a gente tem uma noção do que é mais ou menos pra onde vai, pra que serve, então fica bem mais fácil seguir lá. Ah, é muito bom. Porque eu acho que as estruturas, elas acabam facilitando bastante a organização do código. Porque você não precisa ficar guardando qual que é o nome de cada vetor diferente que você está utilizando para armazenar dados que são relativos a uma mesma coisa. Um detalhe aqui, né? Alguns detalhes, na verdade, aqui. Por exemplo, se eu quisesse armazenar... Deixa eu pensar uma outra coisa. Contador... vamos supor que eu quero no meu programa a quantidade de atletas maiores de idade. Que a gente fez aqui apresentando os atletas maiores de idade. Mas eu poderia, por exemplo, criar um conte aqui, vou chamar de QTD maiores, que inicialmente é 0. E lá embaixo... Toda vez que ele entrar nesse if, eu poderia colocar aqui o meu QTD maiores, mais, e posso também apresentar, né? Printf, quantidade de atletas maiores de idade é igual ao inteiro, barra N, e QTD maiores. Vocês perceberam que essa minha informação, quantidade maiores de idade, ela não faz sentido estar dentro de atletas. Por quê? Imagina que eu coloque aqui, né, um int QTD maiores. Aí eu acho que a gente pode verificar vários problemas. Primeiro, quantidade de maiores de idade é uma característica de atleta? Não é. É uma característica, na verdade é uma informação que eu gero a partir dos dados do atleta. Mas não é uma informação, não é uma característica que faz parte daquela pessoa atleta. Então, eu acho que o que acaba tendo de erros aqui às vezes a gente tenta agrupar algum conjunto de informações que não fazem sentido entre eles. Ficou claro isso para vocês? Sim. Ele é meio que... Essa é outra fica mais, tipo, utilizada como mais para coisa de comparação, né? Isso. Mas seria isso? Uhum. É isso mesmo. Ou, por exemplo, se eu tentar colocar aqui, a gente pode ter mais de uma estrutura no programa.
Vamos supor que eu quero colocar aqui strut e vai ser torcedor, um torcedor. Aí eu posso definir que meu torcedor vai ter um nome, com 30 também, e sei lá, vou colocar aqui um int, o número da cadeira, por exemplo. Vamos supor que a gente tem, né, só um número dele. Se eu colocar, por exemplo, tentar colocar todos esses dados, eu crio só uma estrutura e tento colocar o nome do torcedor dentro do atleta e o número do torcedor dentro do atleta. A gente também não está conseguindo separar as características que fazem parte de cada estrutura. Então, quando vocês forem utilizar a estrutura, deem uma pensada para ver no significado das coisas também, que a gente está agrupando dados, mas esses dados têm uma certa relação entre si. Qual que é a relação que eu tenho desse nome, desse número com o torcedor? Porque são as características que são importantes eu saber do meu torcedor. Com relação ao atleta, eu tenho 4 dados diferentes: nome, peso, altura e idade. E todas elas fazem sentido quando a gente pensa no atleta. Claro, né? Poderia colocar outras informações aqui, mas o que eu preciso analisar é: realmente caracteriza essa minha estrutura? Se sim, belezinha. E se não, daí não faz sentido, pode ser que esteja no local errado. E um outro detalhe aqui também, que acabou aparecendo. Se vocês perceberem, olha, eu tenho um campo nome de torcedor e eu tenho um campo nome também, escrito igualzinho, com o mesmo tamanho do atleta. Mas são diferentes. Por quê? Para eu conseguir acessar o nome de um atleta, eu preciso ter uma variável do tipo atleta, que é o que a gente tem aqui. Na verdade, a gente tem várias, né? Porque é um vetor. Então, a partir de uma referência de atleta, numa certa posição, nesse caso, ponto, nome, eu estou modificando o nome de um atleta. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um torcedor, eu vou chamar de lista não, vou chamar de torcedores, com, sei lá, 100 torcedores diferentes. Se eu fizer isso daqui, torcedores, na posição 0, no índice 0.nome, agora eu estou acessando o nome referente à minha estrutura de torcedor, não mais de atleta. Tudo bem? Sim. Maravilha. Dani? Para mim ficou um pouco confuso. Deixa eu pensar uma outra forma que eu posso colocar. É como se a gente tivesse pacotinhos diferentes. Na verdade, é mesmo isso, né? A gente tem pacotinhos diferentes, Dani. Pensa no seguinte. A gente, tanto eu quanto você, quanto a Edilane, a gente está dentro do instituto, certo? Não presencialmente, mas nós fazemos parte da comunidade do instituto. Dentro da comunidade do instituto, você tem o papel de aluno. Eu tenho o papel de professora, certo? A gente está no mesmo contexto, Sim, mas a gente tem papéis diferentes. Então, provavelmente não, certamente, você tem o seu cadastro no SUAP, por exemplo, e você tem um nome, não tem? sim. E eu também, mesmo sendo uma representação diferente dentro do SWAP, eu tenho meu nome também. Como que o SWAP consegue identificar que é o nome de um aluno ou o nome de um professor? Porque a representação do dado é diferente, que é como se eu tivesse aqui um nome para um professor e um nome para um aluno. Como que ele consegue identificar que mas é nome do quê? É nome de aluno ou é nome de professor? Aí depende do dado que você está manipulando. Se, vamos supor, eu selecionei um registro no SWAP. Antes de eu conseguir fazer qualquer manipulação, eu preciso identificar se esse registro é de um aluno, porque vai pedir uns dados, ou se esse registro é de um professor, porque ele vai ter outros dados. Tudo bem? Tudo. E aí, como que no programa, né, nessa abstração que a gente está fazendo aqui, como que eu faço a identificação do registro? É justamente pelo tipo que eu fiz a definição aqui. Essa minha lista vai ter vários nomes, e são nomes de atletas. E como que eu sei disso? Porque lista, ele foi criado como uma referência, como um dado do tipo atleta.
Da mesma forma, eu criei aqui um vetor de torcedores, que é do tipo o quê? Do tipo torcedor. Toda vez que eu colocar um nome aqui, eu sei que o tipo de dado, o tipo da referência é do tipo torcedor. Então, é o nome do torcedor. Ficou claro, Dani? Ficou, entendi. Maravilha. A gente poderia até fazer aqui, olha, se eu tenho, vamos colocar 100, não, 10 atletas. Aqui a gente fez o cadastro de todos os atletas. A gente poderia fazer a mesma coisa na sequência, só que agora com torcedor, dos 10 torcedores. Começa em 0, nesse caso vai até 9, porque eu tenho só 10 torcedores. Eu vou pedir o nome do torcedor e vou pedir... Esses vão embora. E vou pedir o código, né, o número. Digite o número. Número do torcedor. Nesse caso, olha como que vai ficar essa lista, esse nome, né? Não é lista mais, agora é meu torcedores, na posição I, ponto, nome. Então, a referência mudou. Aqui eu tenho lista.nome, aqui eu tenho torcedores.nome. E a mesma coisa para o número. Então, eu vou ter da minha lista de torcedores, na posição I, porque é um torcedor específico, ponto, número. Se eu colocar aqui para executar, então tem a quantidade de atletas, 2. Tem a Maria, altura, peso, idade. Depois o João, altura, peso, idade. E depois a gente vai fazer o cadastro dos torcedores. Eu vou colocar uns nomes, umas letras aqui. Torcedor A, número 1, depois o B2, C3, D4, E5, FC, G7, H8 e o J. Fiz o cadastro dos meus 10 torcedores. Mas toda vez que a gente pediu o nome e pegou o nome, agora não é o nome, novamente, né? Não é o nome do atleta, é o nome do torcedor. Então, a gente está colocando em locais diferentes. Em outras palavras, é isso. Quando a gente pega o nome do atleta, a gente coloca nessa listinha aqui, nesse vetorzinho. Quando é nome do torcedor, a gente coloca nessa listinha aqui. Tranquilo até aqui? Sim. Edilane? Sim, professora. Maravilha. Então, olha só, eu não vou estender hoje, não. Eu vou trazer na semana que vem um exercício para a gente fazer utilizando estruturas e a gente, eu acho que consegue fazer umas funções também. Por quê? Nesse caso que eu mostrei para vocês desse exemplo, a gente tem um número fixo de cadastro de atletas e de torcedores. Mas a gente pode fazer um esquema de ir preenchendo posições dos vetores de forma dinâmica. Por exemplo, apresenta um menu para o usuário e toda vez que ele quiser cadastrar um atleta, ele entra e cadastra mais um. Não precisa cadastrar todo mundo de uma vez. E a gente faz um sisteminha aí e eu fiquei de colocar para vocês também uma proposta de projeto, né? Eu não consegui fazer isso. Eu vou colocar. Deixa eu anotar. Então, é a proposta do projeto. Professora, por favor, pega leve com a gente. Pode deixar. Eu vou fazer o seguinte, Dani. Fim de período. Eu vou colocar uma proposta com alguns desafios, é claro, né, Dani? Eu vou... Não, claro, né? A gente não vai bota a soma de uma coisa, então vamos calcular a média final. Também não, né? Mas eu vou fazer o seguinte, a proposta do projeto eu vou tentar fazer assim, semelhante, não o mesmo, mas semelhante ao que eu vou colocar desse sistema de cadastro para a gente trabalhar. Daí dá para vocês terem uma base também, tá bem? E outra coisa... desculpa, Edilane, perdão. Fique à vontade. Obrigada. E só pra gente finalizar, então, vocês estão terminando aí do exercício da semana passada. Até não perguntei pra você, Dani, deu pra resolver? Professor, eu acabei empacando no menu. E aí meu computador ele deu um problema que não sei o que aconteceu,
que ele ficou tipo, ele entrou no, não sei lhe dizer, mas tipo, o Windows entrou no modo como se fosse limitado assim, e aí não salvou o arquivo. Ai, não E aí eu fiquei, acredito. meu Deus, voltando, e aí eu fiquei, até que eu consegui fazer meu computador voltar ao normal, só que eu não consegui recuperar o arquivo que eu tinha salvo. Tipo, a maioria das coisas, eu tava fazendo outras coisas também, não ficou salvo. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. Eu vou colocar E então. aí eu, Ah, e desculpa. aí eu tinha acabado, desculpa ele interromper, eu tinha acabado empacando naquele menu. É o que tá me quebrando a cabeça. Eu vou colocar mais uma semaninha então para vocês entregarem. Você acha que dá? Ai, por favor, que eu Aí eu acho que agradeço dá sim, muito. professor. É porque, tipo, menu pra mim é um bicho de sete cabeças. Então, o que tá me dando problema é o menu. Dá uma olhadinha na discussão que a gente fez a semana passada, Dani. E até eu coloquei para vocês no swap, não coloquei? A Deixa aula da semana passada colocou, sim. mas o arquivo também que eu mostrei para vocês funcionando, né? Acho que colocou sim, Joyce. Tá. Mas eu vou colocar então mais uma semaninha. Tenta. Se tiver problema, me avisa. Professora, o código não tá lá. Tá Não, poxa, só olha aí. os exercícios e a entrega. A codificação não tá. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ai, gente, Eu lembro que você fez desculpa. mesmo. Não, tudo bem, professora, acontece. É verdade, Dani, desculpa. Deixa eu colocar agora. Daí vocês até já veem. Não, na verdade não é arquivo, não. Tem que ser uma pastinha porque tem mais. Da aula do dia 9. Eu tô ficando. Semana passada, gente, teve tanto de banca de TCC. Foi mesmo. Acho que foi por isso que eu esqueci de colocar. Então, olha, codificação. Eu tô esquecendo até de saber escrever. Foi da aula 9. Deixa eu ver aqui. Eu já coloco pra vocês. Acho que eu tô precisando também apagar um monte de exercício pra parar de confundir. Cadê? Aula Red LP. Não, foi do dia 9. Deixa eu abrir no Code Blocks qualquer aula LP1. Dia 9. Mas tinha um outro que é do menuzinho. Eu lembro que eu fiz com vocês. Cadê? Eu lembro que você fez mesmo, mas eu não tô lembrado como você salvou. Tô doidona. Eu vou até parar a gravação.